Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? O canal, tendo mais relevância, vai chegar a um maior número de pessoas e poderá então ser de maior utilidade. Mas enfim, temos aqui então um terceiro vídeo com exercícios sobre compostos de coordenação, tá? Haverá ainda um quarto, né? São 5 exercícios em cada vídeo, de forma tal que no total teremos 20 exercícios, são todos questões de múltipla escolha, tá certo? E na soma então desses 20 exercícios, nós esperamos ter uma boa panorâmica, né, da química de coordenação. O que são compostos de coordenação, é claro que o jargão próprio, né, a terminologia aí da área de coordenação, estará sendo empregada, introduzida, relembrada, né? E aspectos principais aí referentes à química de coordenação, né? Tipos de isômeros, fatores que afetam, né, a estabilidade dos compostos e por aí vai. Enfim, são, né, abordados ao longo dos exercícios todos, tá certo? Então, primeiro exercício, os valores de log de K, lembrar que K é a constante de estabilidade ou constante de formação, né? Constante de equilíbrio, né? É uma constante de equilíbrio no fim das contas, para uma série de complexos são mostrados na tabela seguinte. N é etileno de amina e os outros ligantes aí são conhecidos, né? Cianeto, hidroxila, amônia, etc. Enfim, lembrar que quanto maior o valor de log de K, maior K. Um K maior quer dizer uma reação deslocada, mais para a direita, mais na direção da formação dos produtos. Quer dizer, então, que o composto formado é mais estável, ou enfim, tem uma tendência maior de se formar, né? Visto que a constante de equilíbrio está deslocada na direção dos produtos, né? A chave aí, pare o vídeo, tá? Olhe com calma a tabela. É você comparar aí compostos complexos que têm um mesmo metal, mas ligantes diferentes, né? Complexos que têm, de repente, um mesmo metal com o mesmo ligante, mas um metal com um estado de oxidação diferente. Complexos que têm aí, que são, digamos, homólogos, análogos, né? Formados ali com um ligante bidentado, por exemplo, como a etilendiamina, e formado com um ligante monodentado, né, que lhe seja análogo, no caso a amônia, né. Enfim, essas são as comparações possíveis, né. Se você quiser comparar também compostos de elementos diferentes, com o mesmo estado de oxidação, com o mesmo ligante, e que estão aí num mesmo período da tabela periódica, também vale a pena uma comparação. Mas essas são as que eu mencionei, as comparações possíveis, né, para você então obter aí alguns insights, né, fazer algumas inferências, chegar a algumas conclusões. Mas aí então vem as afirmações e as alternativas. A alternativa correta é a alternativa C. Todas as afirmativas estão corretas. Mas vejamos então por que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Então vamos lá. Para os compostos homólogos de cobre com amônia e etilendiamina, amônia é um ligante monodentado, etilendiamina é um ligante bidentado, né? As variações nos valores de log de K podem ser explicadas com base no efeito quelato. Sim, né? Comparando, a gente vai verificar que o composto formado com etilendiamina tem um maior valor de K, e o efeito quelato é que vai explicar isso. 2. Para os compostos homólogos de níquel com amônia e etilendiamina, as variações nos valores de log de K podem ser explicadas com base no efeito quelato. Sim, verdadeiro, da mesma forma que era verdadeiro para os complexos de cobre. E por último, a terceira afirmativa, para os compostos de prata mais, as variações nos valores de log de K podem ser explicadas com base no conceito de ácidos e bases duros e macios, né? O famoso conceito de Pearson, né? Hard and soft acids and bases, né? Lembrar que prata mais é um ácido macio, de forma tal que tenderá a formar compostos mais estáveis com bases macias e comparativamente terá tendência a formar compostos menos estáveis com bases duras, né? E isso então vai se refletir nos valores de K. É de se esperar que os compostos formados entre prata e bases macias tenham um valor de K maior do que os compostos formados entre prata e bases duras.
tá certo? Então, as 3 afirmativas estão corretas, de forma tal que entre as alternativas postas, a letra C é a alternativa correta. Todas as afirmativas estão corretas, sim, todas elas estão corretas, pelas razões que nós já colocamos, tá certo? Lembrar que o conceito de ácidos e bases duros e macios é explorado lá em Química Inorgânica 1, tá certo? Então, todo mundo está cursando Inorgânica 2, já deve ter visto. 12. Qual das seguintes complexos deve ter o maior valor de momento magnético? Está falando aí de momento magnético de spin, né? Está sendo desprezada aí eventuais contribuições chamado momento angular orbital, etc. Enfim, momento magnético de spin, né? Lembrar que no vídeo anterior nós mostramos a equação, né, bastante simples, que é utilizada para calcular o valor de momento magnético com base, né, nos spins dos elétrons, ou no que daria na mesma, né, com base no número de elétrons emparelhados. Com base no somatório dos elétrons, dos spins dos elétrons, ou o número de elétrons emparelhados dá na mesma. Mas essa pergunta, então, pode ser traduzida da seguinte forma, né? Qual desses compostos aí tem o maior número de elétrons emparelhados? Que aquele que tiver o maior número de elétrons emparelhados terá o maior valor de momento magnético, né? O ligante é o mesmo, que é a água, ligante de campo fraco. O número de ligantes é o mesmo, os compostos são todos octaédricos, né? Lembrar que, e no caso, então, a água é um ligante neutro, a carga é a carga do metal, né? Então você vai ter que escrever a configuração eletrônica do metal, retirar o número de elétrons necessários para formar o cátion, né? Bom, zinco mais 2 é D10, então não tem nenhum elétron desemparelhado. Então, mas entre crômio 3, ferro 2 e cobre 2, né? Lembrar que a água é um ligante de campo fraco, né? Então os complexos vão ser de spin alto. Qual composto aí, ou qual elemento, na verdade, né? Já que o número de ligantes é o mesmo, os elétrons que você está distribuindo na teoria do campo cristalino são os elétrons do metal, né? Os elétrons do ligante não tem nada a ver com isso, o que interessa é só a força do campo do ligante, mas enfim, cromo 3, ferro 2 e cobre 2, né? Você vai utilizar o diagrama de nível de energia da TCC para um composto octaédrico, né? Os compostos serão de spin alto, que é o ligante de campo fraco, e em qual desses 3 casos aí, né, você vai ter letra A, B ou C, você vai ter o maior número de elétrons desemparelhados, e vai ser no caso no ferro 2, né? Quando escrever a configuração do elemento e a configuração do cátion, você vai chegar a essa conclusão. Não esquecer que você está trabalhando com a TCC, diagrama de nível de energia para o composto octaédrico, e vai trabalhar aí no caso com complexo de spin alto, né? Porque a água é um ligante de campo fraco. Tá certo? Enfim, composto com ferro mais 3 vai ser aquele com maior número de elétrons desemparelhados e, por conseguinte, aquele com maior valor de momento magnético, né? Lembrar que a equação para o cálculo do momento magnético está num dos exercícios do vídeo anterior, tá certo? Mas vamos lá. São feitas aí 4 afirmativas e a alternativa correta é a letra A. Apenas uma afirmativa é a verdadeira. Vejamos então por que apenas uma afirmativa é verdadeira. Todos os complexos tetraédricos são de spin alto, é verdadeiro. Por quê? O delta tetraédrico é igual a apenas cerca de 4/9 do delta octaédrico. Moral da história: no caso dos complexos tetraédricos, não importando se o ligante é de campo fraco ou de campo forte, a diferença entre os dois grupos de orbitais, no caso dos complexos tetraédricos são os orbitais E e T2, a diferença entre esses dois grupos de orbitais, a diferença de energia, né, entre esses dois grupos de orbitais, será sempre menor do que a energia de emparelhamento, de forma tal que todos os complexos tetraédricos, sim, serão de spin alto. A 2. Todos os complexos tetraédricos são de spin baixo. Não, né? Não. Quer dizer, se a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falsa, e as mesmas razões que fazem com que a primeira seja verdadeira fazem com que a segunda seja falsa. 3. Todos os complexos octaédricos são de spin alto. Não, depende, né? Depende da força do campo do ligante. 4. Todos os complexos octaédricos são de spin baixo. Não. Todos não. Depende da força do campo do ligante. Tá? Se o ligante for de campo forte, a diferença de energia entre os orbitais T2G e EG for maior do que a energia de emparelhamento, o complexo vai ser de spin baixo. Se o ligante for de campo fraco e a diferença de energia entre os orbitais T2G e EG for menor do que a energia de emparelhamento, os complexos vão ser de spin alto. Perdão, tá? Então, ligante de campo forte, complexo de spin baixo. Ligante de campo fraco, complexo de spin alto. Então, dizer que todos são, não, depende da força do campo do ligante. Então, só a primeira afirmativa é correta, de forma tal que a letra A é a alternativa correta.
apenas uma afirmativa é verdadeira. Apenas uma afirmativa é verdadeira, e no caso, essa única afirmativa verdadeira é a afirmativa 1, né? A primeira afirmativa, pelas razões postas, as outras 3 são falsas pelas razões que também já informamos. Tá certo? Mas enfim, leia com calma, né? Acompanhe com calma, pare o vídeo, né? Leia aí as afirmações, etc., né? Para chegar direitinho às suas próprias conclusões, né? Se convencer, né, de que realmente a letra A é a única alternativa correta. Tá certo? A questão 14, que vem aí na sequência, se baseia em dados, né, que estão numa tabela. Então, de novo, é melhor parar o vídeo, né? Olha a tabela com calma, aí está, né? Olha a tabela com calma, tá certo? E compare o que for preciso comparar. As comparações aí para fazer são, né, compostos formados por um mesmo metal com ligantes diferentes. Compostos formados por um mesmo metal e um mesmo ligante, mas o metal tendo um estado de oxidação diferente. Compostos formados por um mesmo metal com o mesmo estado de oxidação, mas, por exemplo, com um ligante bidentado ou com um ligante monodentado. Aí no enunciado, pessoal, tá? É M, né? Na verdade é EN, né? Forma abreviada de etilenodiamina é EN e não EM, tá certo? Tá errado aí. Enfim, né? E você pode também comparar, né, compostos formados por elementos diferentes do mesmo estado de oxidação com o mesmo ligante, com os mesmos ligantes, mas, por exemplo, comparar os elementos ali ao longo de um período da tabela periódica também, uma comparação importante. Né? Lembrar que a energia do fóton é dada pelo produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. 1 sobre lambda, né? O inverso do comprimento de onda é o chamado número de onda, geralmente expresso em centímetro a menos 1. Então a energia do fóton vai ser o produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz vezes o número de onda. Quanto maior o número de onda, maior a energia do fóton, que tem que ser absorvido para promover uma transição aí de elétrons, no caso de orbitais T2G para orbitais EG, vistos com que os compostos aí são octaédricos. Né? Ou seja, quanto maior o valor em centímetro a menos 1, maior o delta octaédrico. Né? Quanto maior o valor em centímetro a menos 1, maior o delta octaédrico. Tá certo? Então, pare o vídeo, compare os valores, né? Fazendo aquelas comparações que nós indicamos e tendo isso em mente. Né? Quanto maior o valor de delta em centímetro a menos 1, maior a diferença de energia, né, entre os orbitais T2G e EG, maior a energia do fóton que teria que ser absorvida para promover uma transição eletrônica de um elétron de um orbital T2G para um orbital EG. Né? Então, com base nesses dados, aí faça aquelas comparações, né, que nós indicamos, né? Compare aí direitinho, e aí vem algumas afirmações depois. Essa tabela pode ser muito mais explorada, né? As afirmações que vêm depois não esgotam todas as possibilidades de comparações que você pode fazer com os dados da tabela, né? Não esgota todas as inferências que você pode fazer, todas as conclusões a que você pode chegar com base nessa tabela. Né? Lembrar que esses valores são valores experimentais, né? Obtidos aí por espectroscopia na região do ultravioleta visível. Né? Se você ainda não conhece a técnica, fatalmente vai conhecê-la em alguma disciplina de análise instrumental. Mas enfim, vem aí então 4 afirmativas. Né? A alternativa correta aí é a alternativa E. Nenhuma das afirmativas anteriores, nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, estão corretas. Vamos ver por que é isso. Né? Então vamos lá para as afirmativas. Nenhuma das alternativas, né, nem A, nem B, nem C, nem D estão corretas, então a letra E que é a correta. Vamos para as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Afirmativa 1. Os valores de delta octaédrico estão de acordo com o esperado com base na série espectroquímica. Sim, estão sim. Né? Ligantes de campo mais forte mostram ali delta octaédrico maior, maior valor em centímetro a menos 1. A afirmativa 1 é correta. 2. Considerando-se apenas os complexos para um mesmo cátion metálico, os valores de delta octaédrico são menores para o estado de oxidação mais alto. É o contrário, né? Estado de oxidação mais alto, você considera o mesmo ligante, mesmo número de ligantes, né? O estado de oxidação mais alto vai ter um delta octaédrico maior. Né? O efeito, né, seria a série espectroquímica para os metais. Né? Perfeito? Então, essa afirmativa está errada. O estado de oxidação mais alto vai ter um delta octaédrico maior e não menor. 3. Considerando-se apenas complexos para um mesmo cátion metálico, os valores de delta octaédrico refletem o efeito quelato. Sim, sim, a afirmativa 3 está correta. Né? Então, afirmativas 1 e 3 estão corretas. Afirmativa 4. Estado de oxidação do cátion metálico não afeta os valores de delta octaédrico. Afeta sim, né? Basta comparar os valores da tabela. Tá certo?
Então tem duas afirmativas corretas aí, a 1 e a 3. A 2 e a 4 são falsas. Letra A. Todas as afirmativas são corretas? Não, porque tem duas falsas. Letra B. Há apenas uma afirmativa correta? Não, tem duas, que é a 1 e a 3. C. Há apenas uma afirmativa incorreta? Não, tanto a 2 quanto a 4 são incorretas. 3. Há 3 afirmativas corretas? Não, só tem duas corretas. Então, letra A, B, C e D não estão certas. Então, nenhuma das afirmativas anteriores está correta. Né? Nenhuma das afirmativas, tá? Letra A, B, C e D, tá certo? Não são as afirmativas lá feitas em cima, né? No enunciado aí, afirmativas 1, 2, 3 e 4, tá certo? Mas então, estas letras A, B, C e D, nenhuma delas traz afirmativas corretas, só sobrou a alternativa E. Nenhuma das afirmativas anteriores está corretas. E das afirmativas, né, feitas lá, 1, 2, 3 e 4, né, não confundir com as afirmativas das letras A, B, C e D, as alternativas, né, da questão, tá certo? Afirmativa 1 e 3 estão corretas, 2 e 4 estão erradas, então nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D refletem essa realidade. 15. E última questão aqui desse vídeo de hoje. Mudanças na esfera de coordenação de um composto complexo podem levar a mudanças nas suas. Se eu mudar então a esfera de coordenação, mudar o número de ligantes, por exemplo, ou mudar o ligante, né? Passar de um ligante de campo forte para um ligante de campo fraco, passar de um ligante monodentado para um bidentado que ele seja homólogo, enfim, mudanças na esfera de coordenação do complexo. Pode afetar o quê? A cor? Sim, pode afetar, porque afeta o delta octaédrico. Pode afetar propriedades físicas, como por exemplo momento magnético? Sim, porque pode afetar o número de elétrons desemparelhados. Propriedades químicas? Sim, pode afetar a reatividade. Né? Vamos tomar a cor e momento magnético com propriedades físicas, né? Mas enfim, pode afetar propriedades químicas, né? Como reatividade, por exemplo? Sim, né? Sim. Pode afetar a estabilidade? Sim, né? Nós vimos, por exemplo, naquele exercício anterior, né? Em outros, quer dizer, afeta, né, o valor do delta octaédrico, afeta o valor da constante de formação, né? Então afeta o valor da estabilidade, sim. Moral da história, todas as afirmativas A, B, C e D estão corretas. Então, todas as anteriores, né? Letra E é a alternativa correta nesse caso, tá certo? Então, realmente, tanto cor, propriedades físicas em geral, né? Não só a cor, propriedades químicas, né? Como reatividade, por exemplo, e a própria estabilidade, né? A propriedade termodinâmica. Sim, podem ser afetadas, todas elas podem ser afetadas se eu mexer na esfera de coordenação do metal, tá certo? Pessoal, ficamos por aqui então e teremos depois o quarto vídeo, né, fechando a série de 20 exercícios. Muito obrigado e até o próximo vídeo.